Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? O grande problema com a doutrina do inferno é que ela é sempre usada para colocar medo nos ouvintes, para tentar fazer as pessoas aceitarem a fé cristã por uma forma de coerção psicológica. E isso acaba banalizando o que o inferno realmente é para o entendimento cristão. Mas isso não muda o fato de que o castigo e juízo de Deus são importantes para que toda a narrativa e fé cristã façam sentido. Essa doutrina é importante para estabelecer que todos prestarão contas dos seus atos e que Deus é realmente justo. Pense, por exemplo, em todas as atrocidades que homens corruptos e gananciosos já cometeram em benefício próprio, nas famílias torturadas e destruídas por guerras, nas crianças que já foram sequestradas e abusadas, mães, filhas e esposas que foram estupradas. Um Deus que ignora todos esses feitos não é um Deus de justiça nem de amor. É um Deus conivente, ignorante e cúmplice que não merece nossa adoração. A narrativa cristã ensina que todos terão de prestar contas dos seus atos, que Deus estabelecerá a justiça cósmica. Como disse Abraão em uma oração a Deus certa vez, não faria justiça o juiz de toda a terra? E isso é uma âncora, uma base para que pessoas injustiçadas não ajam com justiça própria, o que causaria mais violência ainda. A fé cristã de que Deus vai trazer justiça causa paz e esperança no coração daqueles que creem nisso de maneira plena. O teólogo croata Miroslav Volf, vendo as destruições de vidas e famílias na região dos Balcãs no século passado durante as grandes guerras, disse o seguinte: a única maneira de evitar que as pessoas recorram à violência para se vingarem é enfatizar que a única vingança legítima vem de Deus. Se eu não acreditar que Deus vai trazer justiça, quando eu ver meus filhos sendo assassinados e minha família sendo queimada viva, eu inevitavelmente vou entrar no ciclo vicioso e interminável da vingança violenta. Somente quando eu sei de maneira profunda que há um Deus que acertará todas as contas, é que eu consigo me refrear de agir. O que esse teólogo falou não é novidade. Tem 2000 anos que Jesus ensinou isso. Já ouviram a famosa frase cristã, dê a outra face? O apóstolo Tiago escreveu 2 milênios atrás numa carta que ele enviou para os fiéis: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para fechar esse ponto, Tim Keller, um teólogo e ministro cristão da tradição reformada, disse: muitas pessoas dizem que a crença em um Deus de juízo leva a uma sociedade mais violenta. Mas no século XX percebeu-se que a falta da crença em um juízo final pode levar à brutalidade. Se estamos livres para moldar nossas vidas e nossa ética como quisermos, sem nenhuma prestação de contas, isso sim pode levar à violência. A doutrina do juízo final e a esperança de justiça cósmica que ela produz é fundamental para as práticas humanas de pacificação e amor. Nesse ponto, é comum que as pessoas digam: castigar alguém é uma coisa, mandar ela para o inferno é outra totalmente diferente. Aqui é que entra a grande dificuldade. Segundo o cristianismo primitivo e apostólico, o inferno não é do jeito que a gente vê retratado em desenhos e filmes. Quando a gente imagina o castigo divino, costumamos pensar em algo assim: Deus nos dá uma chance, e se até o final das nossas vidas nós não acreditarmos nele, ele nos lança para o inferno, para o diabo nos espetar e torturar para sempre. E vamos estar gritando: Deus, me tira daqui! E ele vai falar lá de cima com voz de trovão como um carrasco: não, vocês me desobedeceram, agora já era. Queime para sempre no inferno. Bom, para começar, segundo a Bíblia cristã, o inferno não é comandado pelo diabo. Ele sofrerá lá no inferno tanto quanto ou até mais que qualquer outra pessoa. A gente tem essa impressão mitológica de que o capeta está no inferno como um reizão com chifres e um garfo na mão, todo vermelho, esperando você chegar lá para ele rir da sua cara e te torturar para sempre. Isso é uma imagem que foi inventada na época medieval para explorar a fé do povo, assustar os fiéis, para que dessem os seus dízimos e as suas indulgências. Além disso, o fogo do inferno é interpretado por muitos até como uma metáfora. Uma metáfora que representa algo muito mais profundo e doloroso que fogo. Uma dor emocional, psicológica, uma dor interna na consciência. Novamente citando Tim Keller, eu sempre digo que o fogo do inferno é uma descrição metafórica na Bíblia. Aí as pessoas dizem: ah, que bom que é uma metáfora. Aí eu continuo dizendo: metafórico porque representa algo infinitamente pior. Qualquer pessoa madura sabe muito bem que uma dor interna, emocional e psicológica é muito mais profunda e dolorosa que uma dor física. A mente sente dor de forma mais intensa que o corpo. Outra citação interessante, dessa vez de Peter Kreeft, um filósofo e teólogo católico: sofrimento interno é pior que sofrimento externo, assim como qualquer alegria profunda excede qualquer prazer físico. O inferno não é uma espécie de aniquilação. Não é como se eu fosse deixar de existir.
Se você é cristão, você acredita, ou devia acreditar, que sua consciência é eterna. E essa é a essência do tormento. O inferno não é apenas físico. Nós, quando pensamos no inferno, sempre pensamos no fogo, nos gritos, na dor de ser queimado, como se fosse uma sala de tortura. Mas, segundo o cristianismo bíblico, o inferno é uma realidade muito mais psicológica que física. Detalhe interessante nisso é que a palavra usada na Bíblia cristã para falar do inferno não é tortura, é tormento. E a diferença é que tortura é uma dor que vem de fora, mas tormento significa uma dor que vem de dentro, uma dor causada sobre si mesmo pela sua consciência. Existem dois tipos de leis, as leis positivas e as leis naturais. A lei positiva é uma lei em que alguém impõe um castigo. Por exemplo, se você comer esses biscoitos antes do jantar, vou te dar uma coça. Nesse caso, tem uma pessoa externa impondo a regra e executando a consequência. Uma lei natural seria o seguinte: se você comer esses biscoitos antes do jantar, você vai perder a fome. É óbvio, está intrínseco na situação. É uma consequência natural e automática, é um efeito inevitável. Ninguém impõe o castigo. O efeito de perder a fome simplesmente acontece. O inferno, ao contrário do que muitos dizem, não é uma lei positiva. É uma consequência automática e inevitável de uma escolha. Deus não impõe o castigo, Ele não manda pessoa alguma para o inferno. É uma espécie de abandono, deixando o indivíduo seguir de forma autônoma os caminhos eternos de suas escolhas libertinas de estar separado e longe de Deus. A imagem de um Deus carrasco e cruel não confere com o Deus cristão. De acordo com a própria Bíblia, que nós cristãos tanto respeitamos, Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Na inauguração do Templo de Salomão, os sacerdotes do povo hebreu cantaram que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E essa frase aparece novamente em um dos salmos que o rei Davi escreveu. O profeta Jeremias, muitos anos depois, no livro das Lamentações, disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Esse Deus intolerante que manda as pessoas para o inferno sem dó nem piedade por causa de desobediência, não é o Deus da Bíblia cristã. Primeiramente, o inferno pode ser descrito como uma privação do propósito da nossa existência. Deus criou os seres inteligentes como eu e você para participar de um relacionamento satisfatório com Ele. Esse é o propósito da nossa existência, viver em amor e paz com Deus e com a humanidade. Por isso que Cristo disse que amar a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos. Quando eu rejeito isso, quando eu não quero esse propósito para mim, eu estou automaticamente me privando do motivo que eu existo. Dostoiévski, o autor do livro Crime e Castigo, disse que o inferno é a dor de ser incapaz de amar. Inferno nada mais é que se trancar dentro de si mesmo e não receber o amor de Deus para nós. C.S. Lewis, outro escritor fantástico, que escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples, escreveu que o inferno é uma porta trancada pelo lado de dentro. Pense nessa comparação, trancada pelo lado de dentro. Nós é que nos prendemos nessa realidade triste e angustiante. O inferno também poderia ser descrito como uma intensificação dos sofrimentos atuais. É uma continuação muito mais intensa dos nossos sofrimentos e tormentos psicológicos. Nós nos sentimos vazios, não nos sentimos realizados, somos insaciáveis, sempre buscando alguma coisa. Porque aquele que é a fonte da nossa existência está sendo rejeitado. Então estamos sempre angustiados, procurando preencher um vazio que não nos deixa em paz. Já estamos separados de Deus e por isso temos tantos problemas psicológicos e existenciais. Imagine essa dor intensificada infinitamente por toda a eternidade. Começou a compreender o que o fogo do inferno representa? É essa angústia que nós já sentimos, mas sem a esperança de um dia ser saciado internamente. É uma intensificação do nosso estado atual de separação de Deus. O inferno é uma consequência automática das nossas escolhas. Se você acredita que Deus é o Criador, então tem que concordar que Ele também é a fonte da existência. Deus, sendo fonte de toda alegria, de amor, de toda paz, fonte de toda justiça, e eu rejeito Ele, se eu me fecho a Ele, automaticamente, de maneira lógica, me sobrará o quê? Solidão, depressão, angústia, rancor, remorso. É um efeito inevitável. Peter Kraft também disse que o desejo de ser feliz sem Deus está fadado ao fracasso, ao sofrimento inevitável, porque Deus não está entre as muitas fontes de alegria, mas Ele é a única fonte suprema de toda alegria. Se Ele é a fonte de toda paz, justiça e satisfação de vida, e eu deliberada e voluntariamente me separo dele, o que me sobra? Sabe o nome ou o que damos ao que sobra? Inferno. Apesar de ser algo de que ninguém gosta de falar, a doutrina do inferno é essencial para compreender a narrativa e a esperança cristã. Entender o inferno ajuda a entender o livre-arbítrio,
Porque se somos obrigados a passar a eternidade com Deus, então somos robôs. Mas se existe o inferno, ou seja, se existe a escolha de estar separado dele, isso faz de nós seres autônomos e responsáveis. E é fundamental para entender que Deus é justo e amoroso, que é um governante, um juiz que está observando a história da humanidade e vai consumar o fechamento dela no seu devido tempo.